Olá, amigos! Me chamo Carol e hoje eu vim falar sobre uma mulher chamada Débora na Bíblia, que foi levantada por Deus como juíza e profeta em Israel, no tempo em que os israelitas estavam sendo oprimidos por um rei chamado Jabim. Na verdade, seriam as gerações futuras após as pessoas que passaram pelo deserto e viram a mão poderosa de Deus. Eles eram pessoas que não conheciam muito bem a Deus, então eles estavam vivendo ciclos em que eles se voltavam para outros deuses, se prostituíam, faziam várias coisas e depois voltavam a clamar a Deus. Então eles estavam nesse ciclo, estavam passando por uma opressão por um rei chamado Jabim já por 20 anos. Então eles resolveram se voltar para Deus, clamaram a Deus. E Deus falou com Débora, que era uma mulher profetisa e juíza em Israel, que se sentava debaixo de uma palmeira. E os israelitas vinham pedir conselhos a ela, sabe, para falar com ela, enfim. E aí Deus falou com a Débora para ela chamar um Baraque, para ele chamar 10.000 homens e ir para a guerra, para lutar contra o comandante desse rei Jabim, que se chamava Sisera. E aí, esse Baraque, ele olhou pra ela e falou bem assim, olha, eu vou, mas eu só vou se você for comigo. O que é meio esquisito, né? Porque é um homem, tipo assim, ele chamando uma mulher pra ir pra guerra, então ele não tava muito bem obedecendo, sendo corajoso, né? Porque ela tava falando, Deus tá falando comigo, vá lá que você vai vencer. E aí ela falou bem assim, tudo bem, eu vou com você, só que a glória vai ser de uma mulher. Muito bem, ela foi pra guerra e Deus causou pânico e confusão às pessoas lá do outro rei, do rei Jabim, que eles fugiram e esse comandante do exército, que é esse Sisera, foi pra casa de uma mulher chamada Jael e essa mulher tratou ele muito bem, deu leite pra ele, falou bem assim, olha, fica aí na porta, se passar alguém você fala que não tem ninguém aqui. Foi muito esperta, na verdade, muito esperta e muito corajosa também. E quando esse Sisera dormiu, ela pegou a estaca e o martelo e enfiou a estaca na cabeça dele, aqui na têmpora dele. O que é muito, tipo assim, nossa, cara. E ela, tipo assim, deixou ele lá no chão e foi chamar o exército. O que é muito corajoso de uma mulher, né? Porque ele poderia abrir os olhos, se levantar em qualquer momento, né? E ela fez isso, mostrando que essa história pra mim, ela tem uma lição muito importante que tem a ver com coragem, sabe? E obedecimento, porque ela obedeceu, tipo assim, imagina, ela tava passando há 20 anos por esse sofrimento, ela teve a oportunidade e ela não deixou escapar, entendeu? E ela seguiu ali, provavelmente a voz do Senhor, e teve coragem e fez isso, sabe? E aí se cumpriu o que Débora falou, e agora foi pra essa Jael, uma mulher. Nisso, a gente vê que Deus não faz acepção de pessoas. E a Bíblia também fala que Deus não faz acepção de pessoas. Que está escrito em... Calma aí que eu vou olhar aqui, porque eu não tenho aqui comigo. Ai, gente, eu acho que é Apóstolos. Mas, eu sei que vocês sabem que tem essa parte na Bíblia. Mas eu quero mostrar aqui algumas das lições que essa história ensina, né? Que Deus usa homens e mulheres para cumprir seus planos, obediência a Deus traz vitória e liderança espiritual pode vir de quem tem coragem e fé. E Deus ouve o clamor do seu povo, que é muito importante, porque muitas vezes a gente se pergunta se Deus está ouvindo a nossa voz. E Deus com certeza está ouvindo a nossa voz. Entendeu? As pessoas acabam se voltando para outros deuses e acabam sofrendo as consequências, mas Deus sempre ouve a nossa voz. E Deus vai usar quem está disponível, quem está disposto a obedecer, quem tem coragem para obedecer. É isso, gente. Se vocês ouvirem a voz do Senhor atentamente e entenderem, a sigam. Assim como Jesus falou, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas me seguem. É isso, gente. Tenha uma boa noite, uma boa tarde ou um bom dia. Até mais. Feliz Dia das Mulheres.